gente pode abrir nossa Bíblia em Mateus 4. Vou deixar água aqui porque senão eu vou acabar derrubando. Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por fazer parte aqui dessa família, agradecer a Deus a presença dos irmãos, agradecer a Deus pela semana que se passou, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, agradecer a Deus pelos amigos que eu tenho, e agradecer a Jesus Cristo pelo sangue que foi derramado por todos nós. Primeiramente, irmãos, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Porque eu não tenho a memória muito boa, não. Eu quero dizer para vocês, deixar bem claro que eu não sou pregador, mas é impossível você receber um convite para falar de Deus e dizer não. Por todas as maravilhas que Deus fez em minha vida, por todo o amor que Ele tem derramado sobre mim, sobre a minha família, é impossível não vir aqui e trazer pelo menos uma mensagem sobre esse Deus. Vai ser rápida, eu sou bem objetivo, mas eu sei que é pro coração dos irmãos, porque vem da parte de Deus, porque eu não posso oferecer nada a vocês, mas Deus pode. Primeiro, eu quero dizer que o objetivo da palavra é para nos dar ânimo, para motivar aqueles que estão desmotivados, para nos corrigir, para nos exortar. A palavra é para que nós não saiamos do prumo. A palavra é para que nós possamos saber a vontade de Deus em nossas vidas. E eu quero dizer para você hoje que a palavra de hoje, é para você, não é para o seu vizinho, não é para o seu primo, não é para o seu filho, porque se fosse para alguém que não está aqui, Deus daria um jeito dele estar aqui. Então a palavra é para você e é para mim hoje. Mateus 4. Então Jesus foi impulsionado pelo Espírito a subir ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando o tentador, disse-lhe: já que és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Porém ele respondendo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o leva até a cidade santa, o pôs em pé sobre o pináculo do templo e disse: já que és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos mandará acerca de ti, e em suas mãos te levarão, para que teu pé jamais tropece em pedra. Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o leva, desta vez a um monte muito alto, e lhe mostra todos os reinos do mundo e glórias deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostras e me adoras. Mas Jesus lhe diz: aparta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que alguns anjos se aproximaram e o serviram. Irmãos, Jesus Cristo é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo é o mesmo que estava no início com Deus Pai, onde foi tudo gerado e criado, e por Ele foi criado, e por Ele gerado. Jesus Cristo é o que foi anunciado pela boca dos profetas. Jesus Cristo se faz menor do que os anjos, se humilha, se faz homem para nos salvar. No seu nascimento, Jesus já tem que fugir, já é perseguido. Jesus faz maravilhas, Jesus cura, faz milagres. As pessoas que veem se maravilham. As pessoas veem que são coisas
sobrenaturais e que ninguém jamais tinha feito. Mas eles olham, somente os de sua casa, olham para Jesus e dizem: é o filho do carpinteiro. Então, eles se maravilham. Mas tudo que Jesus tinha feito deixa de ter razão quando lembram de onde Jesus veio e de onde ele é. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes você se dedica, faz algo de bom, de importante, as pessoas até reconhecem, mas quando vem quem fez, aí fala: esse é o da Zona Leste, esse aí é o filho do carpinteiro, esse aí é aquele que não é nascido numa boa família. Só que esse é um olhar humano. O olhar de Deus é diferente. Aleluia. Ele vê os nossos corações, ele vê todo o nosso empenho, ele vê tudo que a gente faz para poder o servir. É difícil, né, irmão, quando a gente é menosprezado. Menosprezado vem menosprezar. Eu não lembro agora a palavra em latim, mas também não tem problema. Mas menosprezar é dar menos valor àquilo que tem valor. E isso, infelizmente, irmãos, tem acontecido dentro das nossas igrejas. Menosprezo. Porque se você não é alguém importante, talvez você não seja tão bem tratado como aquele que é importante quando chega numa igreja. Hoje as nossas igrejas têm lugar VIP, sendo que Deus falou para não ter acepção de pessoas. Como que pode ter um lugar separado? Por que tem separado as pessoas? Por que alguém é considerado melhor que o outro? Pelo que tem? E Deus tem mostrado que, através da sua palavra, que isso não é o correto. E muitas vezes estamos fechando os olhos para isso. As coisas estão acontecendo, tudo que vai contra a palavra de Deus está acontecendo, e muitas vezes estamos nos silenciando. As pessoas têm se importado mais com como a pessoa chega na igreja, com o carro que ela chega, para ver o grau de importância dela, com a roupa que ela chega, do que com o ser humano em si, do que ele precisa. Por que ele está chegando na igreja? Qual é a necessidade dele? Infelizmente, isso tem acontecido nas nossas igrejas. Eu tenho certeza que Deus tem se entristecido muito com isso. Porque o sangue de Jesus foi derramado para todos. Não importa o que você tem, qual é o seu emprego, o que você faz. Aleluia. Foi derramado para todos, por todos. Infelizmente, hoje tem homens e líderes que têm agido dessa forma. Às vezes por algum interesse, às vezes por algo que vai ser bom para ele. Imagina, e nós vemos vários exemplos que isso é errado. Por exemplo, Eliseu. Não importa quem que é Naamã, faz o que Deus manda e acabou. Mas, infelizmente, hoje, algumas pessoas têm tido essa posição. E têm deixado de falar o que Deus manda falar. E não tem feito a vontade de Deus, por causa de alguns presentinhos, porque ganha alguma coisa ali, outra coisa aqui. Desculpa a palavra, mas homem de Deus não pode ter rabo preso com ninguém. Porque na hora de ele chegar e falar o que Deus manda, ele tem que falar. Só que às vezes alguns presentinhos acabam deixando que as pessoas deixam de falar o que Deus manda. Por coisas que vão ganhar, as pessoas deixam de falar o que Deus manda. As pessoas até são homens de Deus realmente, mas aqui a pessoa acaba se acostumando de ganhar, de receber algo em troca, e acaba deixando de lado. Imagina se Natan tivesse uma presa com Davi. Como ele ia chegar e falar para Davi? Um rei, ele ia ter coragem de chegar para Davi e falar: Davi, você pecou, você errou, e vai acontecer, Deus manda falar que vai acontecer isso e isso com você. Um homem de Deus não pode ter uma presa com ninguém. Um homem de Deus tem que entender que ele está ali para servir, que todos são iguais, que ninguém é melhor que ninguém. Mas infelizmente hoje tem acontecido isso. Homens de Deus falando que está indo na biqueira converter traficante.
Só que vai toda semana. Só que vai lá quase todo dia. Eu não vejo Paulo fazendo isso. Quando Paulo vai na Grécia e ele começa a falar do Deus desconhecido, ele fala, e quando ele vê que o povo não recebe, apenas alguns se converteram, ele dá as costas e vai embora. Ele não fica lá voltando todo dia. Parece que tem líder que vai e fica lá, eu vou orar pelo traficante, vai lá e ora. Aí volta, vou orar de novo, vai lá e ora. Vai lá na casa do traficante e faz o culto. Mas esquece de falar, ei, muda de vida. Esquece de falar, tem que deixar essas coisas para trás. Só fica orando para Deus abençoar, mas abençoar o quê? A vida de tráfico? E tem recebido dinheiro sujo de sangue. Tem esquecido disso. Que o dinheiro da onde esse traficante vive, muitas pessoas perderam a vida. Muitas famílias estão entristecidas. Muitas pessoas perderam seus filhos novos. E esquece dessa questão da mudança de vida. Vai na casa do empresário. O empresário é tão importante que ele não pode ir no culto. Você tem que fazer o culto na casa do empresário. Chega lá, você olha para o empresário. Você sabe que ele está em adultério. Mas como você ganha os presentinhos, você não pode falar. Então o homem de Deus não pode ter, desculpa o termo de novo, rabo preso. Tem que fazer o que Deus manda e acabou. Irmãos, Jesus, então, é perseguido desde pequeno. Jesus só queria nos salvar, nos trazer e mostrar o que é o amor. E foi trocado por um assassino. Jesus é levantado numa cruz, crucificado, derrama o sangue. E a vida de Jesus não foi fácil, né? Nada fácil. E nós somos cristãos e dizemos que somos seguidores, mas às vezes a gente não aceita passar por nada. Às vezes a gente não aceita passar por nenhuma dificuldade. Parece que tudo, agora que eu conheci Jesus, tudo está bom, nada pode estar ruim na minha vida. Tem gente que até coloca Deus contra a parede. Tem gente que parece que pega Deus pelo colarinho, coloca na parede e fala assim: Jesus, é a última vez que eu vou no culto. Se você não responder, eu não vou mais. Irmão, Deus não precisa do seu aleluia e do seu glória. A glória dele é gigantesca. E nunca vai mudar por você. A gente ainda não entendeu que o culto é pra gente. Nós cultuamos a Deus, mas é nós que precisamos do culto. Nós que precisamos estar reunidos. E nós que precisamos sentir a presença de Deus. E o pior é que as pessoas veem isso, a pessoa colocar Deus contra a parede e muitos dão glória. Eu já vi em igrejas. As pessoas estão perdendo a noção, as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Achando que isso é intimidade. Achando que exigir algo de Deus é intimidade. Isso não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus ainda é joelho dobrado, é oração. Quando Jesus, na sua vida, os discípulos perguntam: Senhor, como que devemos orar? E aí, Jesus nos ensina a orar. E tem a parte que ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Jesus não está dizendo que não haverá tentação. Jesus não está dizendo que quando você conhecer a Ele, ou quando você conheceu Ele, ou quando o Espírito Santo veio sobre você, não haverá mais tentação. Ele está dizendo: não nos deixe cair, ou seja, haverá tentação. O que nós precisamos é resistir. É interessante que o Espírito leva Jesus para ser tentado no deserto. O Espírito guia Jesus ao deserto para ser tentado. E Satanás vai e tenta Jesus por 3 vezes. Jesus sempre usa a palavra, sempre usa o que está escrito. Satanás tenta por 3 vezes.
Mas ali o que Satanás queria era que Jesus o obedecesse. As 3 vezes Satanás falou algo dizendo para que Jesus o obedecesse. E quando se obedece a Satanás, desobedece a quem? Desobedece a Deus. Porque ele é o adversário. Jesus, irmãos, sinceramente Jesus não precisava passar por isso. Se tem alguém que não cairia em tentação, é Jesus. Isso aconteceu para que, assim também como o batismo, Jesus não precisava ser batizado. Mas isso aconteceu para que nós entendêssemos. Primeira coisa, as tentações virão de frente à sua necessidade. Por exemplo, eu nunca gostei de beber, nunca gostei de bebida. Então uma bebida para mim não é tentação. Mas as tentações virão de acordo com a sua necessidade. Quando Jesus jejuou 40 dias, o que Satanás veio falar primeiro para ele? Transforma a pedra em pão. Quem está jejuando precisa do quê? De alimento. Então Deus está dizendo, Jesus está nos mostrando que tome cuidado, porque as tentações não vai ser fácil, vai ser de acordo com a sua necessidade. Vai ser de acordo com o que você está precisando no momento. Eu vou contar algo que aconteceu comigo, para que vocês entendam essa parte. Eu passei por um período bem complicado, assim, financeiro, há um tempo atrás. E eu lembro que eu estava saindo do mercado, chama Rigas, lá perto da minha casa. Aí estava com a sacola, né? E de repente eu estava saindo e quando eu olhei no chão, uma carteira bem gordinha, assim. Falei, meu Deus. Eu precisando de R$100, abro a carteira, R$900. Meu Deus. Só que na carteira tinha identidade. Aí na hora já, tipo, eu falei, meu, o que eu faço? Eu falei, vou entregar pro mercado. Só que eu senti no coração de, tipo, descer no estacionamento. O estacionamento fica embaixo, né? Eu falei, vai que eu entrego pra alguém lá, a pessoa tira o dinheiro, entrega essa carteira e fala quem que achou se eu entregou a carteira. Acontece muito, né? E aí eu peguei, desci. Tá pegando? Aí eu peguei e desci com a carteira. E quando eu olhei, eu vi um homem com o porta-mala aberto, né? E quando eu olhei pra ele, ele começou a fazer assim, ó. Falei, pronto, é isso aí. Aí eu fui lá, entreguei a carteira pra ele. Dei bom dia. Falei, você perdeu a carteira? Ah, perdi. Aí entreguei pra ele tudo. Fui embora. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu precisava de R$100. Mas beleza. Mas o que eu quero dizer, irmãos? A tentação vem de acordo com a sua necessidade. Só que naquela noite, na hora de dormir, eu coloquei minha cabeça no travesseiro e dormi tranquilo. Aleluia! Porque assim como eu precisava, ele também precisava, ele também tem a família dele. Se eu pegasse aqueles R$900, talvez eu já estaria afastado de Deus. Porque Satanás sabe aproveitar uma oportunidade. Porque se eu pegasse e depois eu fosse dobrar o joelho para orar, talvez já ia começar. E aqueles R$900? Você não disse que é seguidor de Cristo? Vai orar agora? Vai querer orar agora? Satanás sabe aproveitar a oportunidade. Se eu pegasse os 900, minha vida ia continuar a mesma. Mas talvez eu já não estaria aqui. Jesus. Então, irmãos, precisamos nos policiar. Quando as tentações vêm, vai ser forte. Vai ser de acordo com a sua necessidade. Talvez o casamento está ruim e no emprego aparece alguém. É de acordo com a sua necessidade. Então precisamos, por isso Jesus diz, orai e vigiai. Orai e vigiai, porque o demônio está ao redor, só esperando aquela oportunidade para vir, ó, e dar rasteira. Mas Jesus também, eu falei que Jesus mostrava duas coisas, né? Na primeira, a questão que a gente pode ser tentado de acordo com a necessidade. A segunda é que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, que aquele que aceita o sangue derramado pela sua vida, pode resistir às tentações.
eu queria dizer algo que tem uma coisa que nós precisamos entender. E tem gente que é velho de igreja e ainda não entendeu. Quando a gente vê Pedro, tinha o Espírito Santo sobre ele? Tiago tinha o Espírito Santo sobre ele? Paulo tinha o Espírito Santo sobre ele? Pedro foi preso? Foi perseguido? Paulo também. Tiago foi decapitado. E tinha o Espírito Santo sobre ele. Só que hoje as igrejas têm ensinado: se tem algo errado na sua vida, é porque você não está com Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, se seu casamento está ruim, se você está desempregado, é porque o Espírito Santo não está sobre você. Ué, mas a palavra mostra totalmente ao contrário. Jesus nunca disse: eu vou para que venha o Paráclito, e quando o Paráclito vier, todas as suas necessidades acabarão. Você não vai ter mais problema nenhum. A sua vida não vai ter mais problema nenhum. Não foi isso. Jesus nunca fez falsa promessa. E a palavra nos comprova isso. Então, irmãos, não podemos cair. Esse dia eu estava assistindo a televisão e estava falando exatamente sobre isso. Falando direto isso. Se você está passando por uma dificuldade, vem para cá, porque tem coisa errada na sua vida. Irmãos, a palavra mostra que os homens de Deus passaram por dificuldades. E nós temos que entender isso. Nós não somos de vidro. Nós temos que suportar. Nós temos que lutar. As dificuldades aparecerão, mas temos que saber que Jesus está conosco. Jesus disse que iria para que viesse o Consolador, para que viesse o defensor, um advogado. O Consolador, ele precisa consolar alguém que precisa ser consolado. Se você precisa ser consolado, porque você está passando por alguma dificuldade. O defensor precisa defender alguém. E o advogado? Quem já passou por um processo judicial aqui? Precisou de advogado? Deixa eu te falar uma coisa. O advogado pega na sua mão e fala assim: ó, vem aqui que eu vou te tirar do processo. Não. O Espírito Santo é advogado. Ele não vai te tirar de processo, mas ele vai estar junto com você até o final. O Espírito Santo estará conosco até o final. Os processos acontecerão, mas o Espírito estará lá. As lágrimas vão cair, mas ele estará lá para secar. As feridas vão acontecer, mas ele vai tratar as feridas. Não ache que Deus te abandonou porque você está passando por um momento de dificuldade. Não ache que Deus não olha mais para você porque você está passando por um momento de dificuldade. Está junto com você e o Espírito Santo passará o processo com você até o final. Tenha certeza disso. Quem segue a Cristo apresenta alguma cicatriz. Mas cicatriz é algo que já aconteceu, é algo do passado e hoje está fechado. Já foi curado. E nós precisamos entender isso. As coisas que aconteceram atrás, ficam para trás. Aleluia. Novas criaturas somos, nova vida temos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Hoje temos esperança, é pelo sangue de Cristo. Se estamos aqui hoje, é pelo sangue de Cristo. Aleluia. Enquanto eu estava preparando a palavra, veio uma frase no meu coração que eu quero compartilhar com meus irmãos. Não recebemos o Espírito para ter a vida que pedimos a Deus, mas recebemos para viver a vida que Deus nos pede. E se não tivéssemos necessidade, estaríamos aqui? Às vezes a gente tem a necessidade e Deus sabe de tudo. Às vezes a necessidade é para que você não se afaste dele. Pode acontecer. De acordo com a gente tem as necessidades, né? Estamos aqui na igreja, tudo, e pedimos a Deus sempre pelos irmãos, por nós, para que tenhamos, né, força para resistir. E tem pessoas também que vêm à igreja por outros motivos. Tem vários motivos que as pessoas vêm na igreja. Tem pessoas que vêm na igreja por causa de
de financeiro, tem pessoas que vêm na igreja por causa de um milagre, porque mudou a vida. Tem pessoas que vêm na igreja por causa de posição. Tem pessoas que vêm na igreja por causa de cargo. Tem pessoas que vêm na igreja por causa de Cristo mesmo. Tem pessoas que querem tanto um cargo na igreja. Tem pessoas que querem tanto uma posição na igreja. E aí quando vem a posição da igreja, começa a reclamar. Não aguenta mais. É como você pega a bala, você tira o papel da bala, come o papel e joga a bala fora. Porque o prazeroso é servir. E não ficar com o título. E não ficar com o papel. Engole o papel e joga a bola fora. Eu não aguento mais. Eu queria ser diácono, mas eu não aguento mais. Eu queria ser presbítero, mas eu não aguento mais. Não aguento esse povo. Mas é realmente pelo reino? Ou é só pelo título? Ou é só pela posição? É pelo reino? Ou é pelo status que você quer ter dentro da igreja? Deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus voltar, não adianta título. Não é papel que você vai apresentar para Cristo. Ah, Cristo, eu era Jesus, eu era presbítero. Eu era diácono, eu era... Não é isso. Você vai apresentar para Deus a sua vida, o servir. Como foi o seu servir? Como foi a sua vida com o seu irmão? Como que você tratou o seu irmão? Como que você conduziu o seu trabalho dentro da igreja? Como que você chamou as pessoas para o lado de Cristo? É isso que a gente vai entregar. É isso que ele vai querer ver. Não adianta chegar lá com um papelzinho e falar, aqui ó, eu era diácono, eu era presbítero. Não. Tem gente que reclama que não tem oportunidade de servir. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para servir, você não precisa ter título nenhum dentro da igreja. Para servir, você pode servir a Deus em qualquer lugar. Pode chegar, pode pegar a vassoura ali, pode pegar no seu emprego, você pode servir alguém que está precisando. E outra coisa, servir a Deus mesmo é no culto, né? Não precisa ficar falando, todo mundo vê. Não precisa de status. Servir a Deus é no culto. Servir a Deus é você abrir o seu coração e dizer, Senhor, faça servir a tua vontade. Não precisa de papel nenhum, não precisa de carteirinha nenhuma, não precisa de nada. Aí eu pergunto, né? É pelo reino? Será que é pelo reino? Aí tem gente que reclama. E aí quando o irmão vem ajudar, aí acha ruim. Não, esse departamento é o meu. Não coloco o pé na minha jurisdição. É que é eu. Irmãos, abre a Bíblia em Lucas 9:49, por favor. Já estou acabando, tá? 9:49. Amém? E tomando a palavra, João disse, Mestre, vimos um lançando fora demônios em teu nome, e tratamos de proibir, porque não segue conosco. Jesus lhe disse, não proibais, porque o que não está contra vós, está a favor de vós. E aí quando vem alguém para ajudar a pessoa, acha ruim. Reclama. Aí vem alguém para ajudar, não, aqui é minha jurisdição, eu que mando. Tem gente que acha que registrou o nome de Jesus, que é dono do nome de Jesus. Tem gente que acha que o nome de Jesus só funciona quando sai da boca dele. Tem gente que acha que... Tem gente que gosta de entregar, tem gente que gosta de entregar a revelação, mas quando vem o irmão entregar a revelação da parte de Deus para a pessoa não dá crédito. Que se Deus quiser falar comigo, ele fala direto. Ué, irmãos, mas Deus usa todos. Todos são iguais. Todos podem ser usados. E, infelizmente, isso tem acontecido, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração e entender que o outro, que esse que está do seu lado, também é um filho de Deus. Que esse que está do seu lado, também pode ser usado por Deus.
que esse que está do seu lado também tem as dificuldades, as mesmas dificuldades que você. E às vezes a gente não consegue tratar essa pessoa bem. E é isso que Cristo nos ensina, né? Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E a gente às vezes esquece isso. A gente acha que as coisas só acontecem com a gente. A gente que acha que o importante é a gente. E esquece do irmão que está do lado. Tem que tomar cuidado, irmãos, porque isso pode se voltar contra você também. A abelha ferrou, mas quando ela ferrou alguém, ela morre, né? Porque o ferrão fica lá. Tem gente que pede para abrir portas. E quando Jesus abre a porta, vai embora. Conseguiu o que queria? Vai embora. Conseguiu o relacionamento que queria? Era só isso que eu queria, Jesus. Obrigado por abrir a porta. E pronto. Entenda uma coisa, irmão. Jesus nunca vai abrir uma porta que te afaste dele. É muito legal quando você recebe, né, uma mensagem, ó, você tem uma entrevista marcada na segunda-feira, você lá faz a entrevista, passa na entrevista, consegue um emprego, aí fala para os irmãos, não, Jesus abriu a porta. Só que aí você se dedica tanto àquele emprego que você não tem mais tempo para Deus. Será que realmente Deus abriu a porta? Eu nunca vi Deus abrir a porta para te levar para longe dele. Então temos que tomar cuidado, irmão, com o que pedimos. Às vezes a gente pede algo e coloca aquele algo que a gente quer acima de Deus. Às vezes a gente pede para Deus abrir uma porta e quando Deus abre, né, consegue aquele relacionamento e começa a adorar a pessoa do seu relacionamento. Coloca acima de Deus. Então cuidado, nem toda porta que se abre é porta de Deus. Foi Deus que abriu. A porta que Deus abre nunca vai ser para te afastar dele. Irmãos, e para finalizar, o que eu peço para os irmãos é que essa palavra, essa mensagem penetre verdadeiramente no seu coração, que você fique atento na questão das tentações, que você trate bem o seu irmão, cuide bem do seu irmão, porque essa é a vontade de Deus para nós. E eu estava meditando também, e veio também uma outra mensagem para mim, da questão que nós estamos aqui, mas amanhã pode ser que alguém que esteja aqui não esteja mais, vai embora. E no velório, há dois tipos de choro: o de saudade e o de remorso. Qual vai ser o nosso choro quando o nosso irmão foi embora? Remorso porque não tratou bem? Remorso porque não conseguiu perdoar? Ou choro de saudade apenas? Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. As palmas.